Queria perguntar para vocês aqui, meus irmãos, quantos de nós aqui conhecem um homem chamado Spurgeon? Levante a mão. Você já ouviu falar num homem chamado Spurgeon? Pouca gente, né? Pouca gente. Então, queridos, Charles Haddon Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, foi um dos mais notáveis expoentes entre os pastores batistas. Homem de que algumas pessoas aqui já ouviram falar. John Piper, um outro pastor batista americano, quando narra a trajetória desse fantástico pastor, ele diz: Spurgeon nasceu no dia 19 de junho de 1834, em Kelvedon, Essex, na Inglaterra, o primeiro de 17 filhos. Ele foi convertido na idade de 16 anos, notadamente em uma tempestade de neve, por meio de um pregador leigo. E um ano mais tarde, tornou-se pastor da capela de Walter Beck, em Cambridge, e nunca teve qualquer formação teológica de maneira formal. No entanto, foi ele, talvez, o pastor mais bem lido na Inglaterra. Cerca de 3 anos mais tarde, em 1854, com a idade de 19 anos, ele começou seu ministério na igreja de New Park Street, Londres, com cerca de 200 pessoas. Ele pregou nesta igreja, que mais tarde passou a chamar-se Tabernáculo Metropolitano, por 38 anos e morreu com a idade de 57 anos, em 1892. Spurgeon é considerado por muitos como um dos maiores pregadores desde os dias dos apóstolos. Ele havia pregado mais de 600 vezes antes que atingisse os 20 anos de idade. Naqueles tempos pré-rádio, pré-televisão, pré-internet, os seus sermões vendiam cerca de 20.000 exemplares por semana, sendo traduzidos para 20 idiomas. Sermões que são centenas de sermões. Alguém já disse, se a gente pegasse os sermões de Spurgeon para ler todos os dias, se você lesse um sermão de Spurgeon todos os dias, você levaria mais de 10 anos para ler todos. Os sermões que foram colecionados preenchem 63 volumes, equivalentes aos 27 volumes da famosa 9ª edição da Enciclopédia Britânica, e se destaca como o maior conjunto de livros escritos por um único autor na história do cristianismo. Não havia microfones, e ele projetou a sua voz de forma que mais de 5.000 pessoas pudessem ouvi-lo semana após semana. No seu 50º aniversário, foi lida uma lista de 66 organizações que ele fundou e conduziu. E o Lord Shaftesbury estava lá e disse a respeito disso: essa lista de associações instituídas pelo seu gênio, supervisionadas pelo seu cuidado, seriam mais do que suficientes para ocupar as mentes e os corações de 50 homens comuns. O missionário David Livingstone perguntou uma vez para Spurgeon: como você consegue fazer o trabalho de 2 homens em um único dia? Spurgeon respondeu: você esqueceu, há 2 em nós. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, Spurgeon exibe as marcas de um verdadeiro ministro do Evangelho. E sobre a sombra desse gigante, eu queria convidar você nessa manhã a gente passar alguns minutinhos aqui, atentando, meditando, refletindo sobre esse dia do pastor, sobre essa missão tão importante, tão única, tão cheia de glória. Eu queria chamar a sua atenção então para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 11. Em muitos sentidos, a mensagem de hoje de manhã é diferente, vai ser um pouco mais reflexiva, porque o tema hoje reclama isso. Então, abra, por favor, a sua Bíblia. Se você está aqui, se você está em casa, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11.
as marcas de um ministro do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 3, 10 e 11. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Manhã gostosa de domingo, adoro manhãs de domingo. Vamos então ler a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, seu filho: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agora de manhã colocar o nosso coração a meditar sobre esse dom, esse ministério, esse ser, este homem que chamaste, ó Deus, em tantos locais, em tantos lugares, que temos também aqui, ó Deus, pessoas do mesmo calibre. Queremos, ó Deus, observar a importância dessa pessoa na nossa geração, no nosso dia a dia. Queremos voltar os nossos olhos para o texto e ver também, Senhor, aquilo que nós devemos divisar, perquirir, procurar como marcas de um verdadeiro pastor, para que a gente valorize e siga as pessoas que merecem, que foram escolhidas pelo Senhor, a dedo, para levar o teu rebanho à frente, Senhor. Nesses tempos tão sombrios, de pessoas que têm, ó Deus, se transmutado, se transvestido de pastores, mas são de fato lobos. Ajuda a tua igreja a caminhar com sabedoria, Senhor, ouvir a voz do pastor de suas almas, através do pastor de suas vidas. Nós pedimos assim em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus amados irmãos, o texto que a gente tem aqui faz parte daquelas epístolas chamadas pastorais, aquelas epístolas em que Paulo tem mais cuidado com, especialmente Timóteo, mas também outro pastor jovem, Tito. E aqui Paulo está falando para Timóteo, depois de ter narrado a desgraça que ele ia enfrentar na sua sociedade, as dificuldades, uma sociedade totalmente imoral, totalmente pervertida. Paulo disse para Timóteo, ainda preso em Roma, as suas últimas instruções. Timóteo era muito amado do apóstolo Paulo, era um filho na fé. Muito provavelmente se converteu vendo o testemunho do apóstolo quando ele foi apedrejado em Icônio. Paulo então anima o jovem pastor, o seu amigo, seu filho na fé Timóteo, mostrando que ele estava seguindo de perto o seu exemplo, estava vivendo como o próprio apóstolo Paulo tinha mostrado, ensinado diante da situação, da degradação da sociedade em que ele estava vivendo. E a partir dessas declarações que a gente acabou de ler, meus irmãos, nós podemos categorizar algumas marcas que a gente pode identificar o verdadeiro ministro do Evangelho, o verdadeiro pastor. Então, a primeira marca, querido, que eu queria que você notasse comigo, é que o ministro do Evangelho ensina a verdadeira doutrina. Veja aí comigo o versículo 10, o apóstolo Paulo diz: mas você, Timóteo, tem seguido de perto, palavra que mostra esse imitar de um modelo, é quase um segmento físico, como se Timóteo estivesse no cangote do apóstolo Paulo, seguindo a própria sombra, a respiração de Paulo. E Paulo vai então categorizar, vai colocar algumas categorias para a gente entender qual era o calibre, qual era a característica, ou quais eram as características que Timóteo estava imitando. Primeiro ele diz: o meu ensino. Eu peguei aqui 2 estudiosos da Bíblia para nos fazer entender o significado dessa palavra ensino.
Claro, Paulo vai começar com o que é mais importante. O dever principal do pastor, do ministro do evangelho, é ensinar, é falar ao rebanho, é cuidar das vidas, é ministrar ajuda, é falar dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. E é por isso que Paulo alista primeiro aqui o meu ensino. Russell Champlin diz que aqui a palavra não é apenas um conteúdo, ela é mais formal, ela significa doutrina. Contudo, não é apenas teoria, meus irmãos. Paulo não apenas ministrava uma cadeira teológica, não apenas dizia, olha, vem aqui para a escola bíblica do apóstolo Paulo aprender o módulo 1 de evangelismo. É muito mais do que isso. É doutrina sim, tem conteúdo sim, mas o pastor não é apenas um repetidor de afirmações. O apóstolo Paulo diz que os falsos mestres são pauradores frívolos. Eles falam muito, é muita lábia, é muita conversa, mas não acontece assim com o verdadeiro ministro do evangelho. William Barclay deixa mais claro o que Paulo está falando para nós aqui. Ele diz o seguinte: antes de que uma pessoa possa falar a respeito de Jesus a outros, deve conhecê-lo pessoalmente. Ele continua dizendo, o verdadeiro ensino nasce sempre da verdadeira experiência. Portanto, um pastor não é aquele que tem uma experiência de segunda mão com Jesus. Um pastor fala daquilo que ele conhece. A experiência que o pastor teve com Jesus é pessoal. Ele vive e transmite os conteúdos que ele testemunha na sua vida. Assim, meus irmãos, o que Paulo ensinava era a doutrina da verdadeira experiência com Jesus, não uma mera teoria teológica. Pergunta então, o ensino pregado pelos pastores de hoje é fruto de uma experiência pessoal com Jesus da palavra de Deus? Pergunte-se. As pessoas que a gente costuma escutar na mídia, os nossos telepastores, nossos pastores coach que temos, né, as modinhas dos reels, muita gente sendo pastoreada, e eu creio que isso é completamente impossível. Quem é o seu pastor, meu filho? Ah, é o pastor fulano de tal. De onde é que ele é? Da igreja fulana de tal do Rio de Janeiro. É mesmo? Ele é teu pastor? Você conhece ele? Assisto todos os vídeos. Quantas vezes ele conversou com você? Nenhuma. Nenhuma. Não sabe nem que eu existo. E é seu pastor? Pastor é aquele que transmite conteúdo pessoal e pessoalmente. Teu pastor, meu irmão, é aquele que Deus escolheu para pastorear a sua vida aqui. Acompanhar a sua vida de perto, para chorar a sua dor, para colocar o ombro físico. Claro, eu não estou recriminando aqui os meios digitais que nós temos, que são uma maravilha, são ótimos. Nós aproveitamos, inclusive, estamos usando agora. Mas nada substitui a presença física, o contato pessoal e a ministração de uma experiência pessoal com Jesus. Portanto, o ministro do evangelho ensina a verdadeira doutrina, aquela que não é apenas teoria, aquela que não é apenas um contato ou um conteúdo, mas é a evidência de Jesus encarnado na vida. Jesus não é um curso que a gente faz. Jesus é a vida que a gente vive. É a palavra de Deus encarnada no coração. Não é a promessa de Jeremias? Tirarei de vocês o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Escreverei na tábua do coração de vocês. A Bíblia fica no coração quando ela é ministrada pelo verdadeiro ministro. Mas alguém poderia perguntar, como é que eu posso confirmar essa verdade no ensino de um pastor? Como é que eu sei que o pastor A ou B é um pastor que fala da verdadeira doutrina? Isso nos leva, querido, à segunda marca do ministro do evangelho, que é que ele pratica aquilo que prega. Versículo 10 ainda, Paulo continua, eu agora vou reunir
várias das disposições que Paulo fala aqui no versículo 10. E observe aí, meu irmão, o pronome possessivo, meu, minha, meu, minha. Paulo é exemplo. Paulo se coloca como imitável. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O pastor é um espelho de Jesus. É alguém para quem você olha e diz: eu preciso seguir esse homem, porque ele está seguindo Cristo. O apóstolo diz no versículo 10, continuando: a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo mostra a Timóteo que o que diferencia o falso mestre, o lobo em pele de pastor, do verdadeiro ministro do Evangelho, é o tipo de vida que o seu ensino o leva a viver. Que pastor pode ser pastor se ele não prega o que vive? Qual é o poder transformador da Escritura? O Evangelho é o poder de Deus que não transforma a vida do pastor? Portanto, um pastor precisa pregar, precisa praticar aquilo que ele prega. O Evangelho tem efeito primeiro na vida do pastor. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso. John Stott traz aqui, descreve essas características que o apóstolo Paulo fala sobre si mesmo, fazendo essa relação. Acompanhe aqui, a conduta de Paulo, aqui significando o seu comportamento, o modo de ser. O pastor tem compostura, o pastor tem uma conduta irrepreensível. Não é que ele nunca vai errar, meus irmãos, não é isso. Não é que o pastor é impecável, não é isso. A gente vê que inclusive o apóstolo Paulo teve seus altos e baixos também. Uma vez discordou fortemente com Barnabé a respeito de João Marcos, e a discordância foi tão grande que um foi para o lado e outro foi para o outro, mas não ficou assim, meu irmão. Mais à frente, o apóstolo Paulo reconheceu ali o desenvolvimento de Marcos e diz em uma das epístolas: olha, traz João Marcos também, porque ele me é muito útil. Veja que um pastor tem a capacidade de conduzir-se. O pastor também erra, mas um pastor é aquele que, pela sua conduta, mostra a força da palavra. O propósito aqui, o meu propósito, significa as ambições espirituais que o pastor tem, que motivaram, por exemplo, o apóstolo Paulo e deram sentido à sua vida. O apóstolo diz: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é... Eu não estou nem aí se eu morrer, porque se eu morrer, eu vou para lá, para onde eu quero. E o que eu estou vivendo é para a glória de Deus. Esse é o principal propósito do apóstolo Paulo. O ministro do Evangelho é aquele que não tem outra ambição maior na vida. Tem muitas ambições, sim, muitas. Mas a maior ambição do ministro do Evangelho é pregar, é viver a sua vida incendiariamente para a glória de Deus. Para falar da beleza da palavra de Deus, para levar essa palavra a todas as pessoas. Sua fé, que talvez aqui também tenha um sentido de fidelidade, de comprometimento com aquilo que se crê. Sua longanimidade, que aqui na minha Bíblia está traduzida como paciência. Longanimidade, meus irmãos, porque a palavra significa um ânimo longo. Pastor é uma pessoa, meus irmãos, quase extraterrestre, né? Ela tem que ter essa paciência longa, sempre provado, sempre acreditando. O apóstolo Paulo consegue ver, a gente abre as cartas do apóstolo Paulo e é quase impossível, né? Pouquíssimas exceções. A exceção talvez seria somente Gálatas, que a gente não vê um elogio do apóstolo aos irmãos, mas ele começa falando a depravada igreja de Coríntios, aos santos, e tinha gente tolerando imoralidade sexual na igreja, mas Paulo consegue ver coisa boa, com algo aproveitável em todo mundo. Pastor é assim, é aquele que vê, não meu filho, não dá mais não, dá sim. Dá, vamos lá, vamos adiante, tem um ânimo longo. A palavra longânimo
Aqui, diz John Stott, significa tolerância para com os seus ofensores e pessoas difíceis de suportar. Por isso o pastor tem essas costas mais alongadas, uma pessoa que tem fulcros, que tem cortes, que tem espaços para sofrer, é mais flexível, né? Pastor é um couro mais curtido. O bichinho aguenta a pancada, coitado do pastor, né? O pastor parece aquele, não pode dizer marca de carro, não, né? Vou dizer, o Fiat Uno, aquele Way, né? Aquele carrinho é bom, né? Rapaz, aquele aguenta. Pois é, pastor. Fusca já aguentou uma boa comigo. Mas aguenta. Pastor, então, a palavra paciência aqui é aplicada nesse sentido de longânimo, porque a paciência é dirigida nas relações humanas. O pastor tem que ser paciente, meus irmãos. Porque nós, ovelhas, a gente dá trabalho. Dá ou não dá trabalho, igreja? Eita, agora ninguém diz amém, né? Eita, Jesus, é verdade, igreja, a gente dá trabalho. Dá muito. O apóstolo diz também seu amor, aqui significando o amor que ele tinha por Deus e pelos homens, em contraste com o amor dos falsos mestres por si mesmos, pelo dinheiro e pelos prazeres. E Paulo diz também aqui, a minha Bíblia traz a tradução perseverança. John Stott aqui preferiu paciência, porque Paulo suportava as circunstâncias, as adversidades com paciência. Então eu pergunto, mais uma vez, meus irmãos, aquilo que os pastores de hoje estão pregando, tem levado, tem transformado eles em melhores cristãos? Você conhece alguns pastores, nós temos a convivência com esses muitos pastores. Quando você vai olhar a vida prática, a palavra que eles pregam reverbera na vida deles? É gente boa de Deus? É gente de caráter? A gente vê essas marcas, paciência, o pastor também não deve ser idealizado, não é um super-homem, vai ter dias difíceis, já falei, até eu odeio me repetir, mas ano passado eu falei sobre isso. Vai ter dias que vai ser muito difícil para o pastor, muito difícil. Ele vai ter problemas em casa, você vai estar preparando a sua mensagem, vai receber a ligação da irmãzinha, como o nosso pastor já falou várias vezes, eu só observando. Fui estudar, estava revisando a mensagem do domingo à noite, aí a irmã, não dá para dizer, irmã, espera só um pouquinho aqui eu terminar, viu, que eu vou pregar daqui a pouquinho, e o culto, né, o impacto de vidas depende desse momento de oração, então você pode esperar, não tem espera, meus irmãos. Pastor é aquele que levanta meia-noite, pastor, faleceu o irmão fulano de tal, você vai ter que vir para cá, e no outro dia ele vai ter que celebrar casamento. Como é que muda? Da dor para a alegria. Mas o pastor exala, mostra isso na sua vida, pratica o que ele diz, o que ele prega. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o modo de vida do apóstolo Paulo levava a sustentar também a terceira marca de um ministro do Evangelho, que é que ele está disposto a sofrer. Está disposto a sofrer. Veja a diferença, todo mundo sofre. Mesmo que você não queira, e que eu não queira, que nós não queiramos, todo mundo sofre. Agora o pastor não, ele está disposto a sofrer. O apóstolo Paulo diz, encerrando aqui, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, palavras que atestam os inevitáveis sofrimentos que o ministro do Evangelho enfrenta. E eu creio que o pastor Hernandes Dias Lopes aqui foi fulminante ao dizer que os impostores querem glórias e não sofrimento. Holofotes e não abnegação. Aplausos e não dor. Hoje, diz o pastor Hernandes, os líderes religiosos buscam os holofotes, eles promovem a si mesmos, buscam as glórias do mundo, são heróis,
e não mártires. Completa aqui o Warren Wiersbe. Paulo era um servo, não uma celebridade. Paulo certamente não ia bombar no Instagram. Ser ministro do Evangelho muitas vezes, meus irmãos, fazer um trabalho doloroso e sem reconhecimento. Ninguém nem viu, ninguém nem notou. Como diz Luiz Saião, um destacado pastor batista e erudito do Antigo Testamento, pastorear é fazer curativos nos feridos enquanto você mesmo sangra. Pergunta: os pastores de hoje estão dispostos a não fugir de perseguições? A serem boicotados e esquecidos? A perderem a popularidade e os seus amigos, mesmo os da igreja? A sofrer por aquilo que pregam? Caminhando para a conclusão. John Bunyan, outro pastor batista, puritano, autor de um grande livro chamado O Peregrino, uma das obras mais lindas da história, em um encontro de dois de seus personagens, cristão na casa de intérprete, descreve uma figura impressionante. Veja comigo aqui, preste atenção. Ele narra o seguinte: cristão viu pendurado na parede o quadro de uma pessoa bastante séria. Era assim a sua aparência. Os olhos estavam erguidos aos céus. Nas mãos ele trazia o melhor dos livros. A lei da verdade estava escrita nos seus lábios. O mundo estava às suas costas. Pela sua postura parecia apelar aos homens. E da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. Então o cristão pergunta: o que isso significa? O intérprete responde: o homem cuja figura você está vendo é um dentre mil. Pode gerar filhos, dá-los à luz e ainda amamentá-los ele mesmo depois. E se você o vê de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade gravada nos lábios, é para mostrar-lhe que o trabalho dele é conhecer e revelar coisas sombrias aos pecadores, como também apelar aos homens. Se você vê o mundo às costas dele, continuou o intérprete, uma coroa pendendo de sua cabeça, isso é para mostrar-lhe que, desprezando e desdenhando as coisas presentes, pelo amor com que serve ao seu mestre, certamente terá por recompensa a glória no mundo que há de vir. Ora, disse ele ainda, mostrei-lhe primeiro este quadro, porque o homem cuja figura você está vendo é o único homem a quem o Senhor do lugar para onde você está indo autorizou para guiá-lo em todos os lugares difíceis que talvez você encontre pelo caminho. Portanto, preste bastante atenção ao que lhe mostrei. Que Jesus Cristo, o Supremo Pastor das nossas almas, abençoe esta igreja com pastores tais como o que essas palavras de John Bunyan acabaram de nos descrever, meus irmãos. Amém. Senhor, nós pedimos nessa manhã que Tu reavives o dom que há nos nossos pastores, zelando por suas vidas, meu Pai, tratando das suas dores, dando capacitação, amor por esta palavra, Senhor, amor por esse ministério tão duro, tão difícil, mas tão glorioso. Nós oramos pelas vidas que foram aqui apresentadas, desses homens, que a gente aprenda, Senhor, a valorizar cada um deles, a amá-los, a ajudá-los, a compreendê-los, Senhor, e a tê-los em alta estima, para que essa igreja cresça
e viva, Senhor, ouvindo a voz de Deus pela vida de homens santos. Abençoa, Senhor, cada um de nós e a vida do nosso pastor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.